Olá e bem-vindos a todos! Desde que a escola se tornou obrigatória, os exames e os questionários pop sempre foram o pior medo dos alunos. Seja para um BTS, ou um bacharelado, ou um simples teste de matemática, admitimos que a pressão para suportar às vezes é enorme para os estudantes. Mas na Coreia do Sul, o exame anual é uma questão de vida ou morte. Nesse país, que se tornou um dos principais centros industriais e tecnológicos da Ásia, a busca pelo sucesso social é levada ao limite, a ponto de não ser raro ouvir crianças de 5 anos falando sobre o seu futuro profissional. E para entrar nas melhores universidades do país, a única garantia de acesso a um status social e profissional privilegiado, o teste escolar coreano, a Suneong, é um passo essencial. Então fique à vontade. Hoje vamos descobrir a terrível Suneong, que muitos consideram ser o exame mais difícil e crucial do mundo. Vamos começar. Desde a independência da Coreia do Sul após a Segunda Guerra Mundial, seu sistema educacional melhorou muito. O país, que se tornou a 10ª potência econômica do mundo, teve que adaptar suas instituições para atender suas novas exigências. Após muitas reorganizações e outras mudanças, tanto na forma quanto no conteúdo, o sistema educacional finalmente optou por uma educação rigorosa supervisionada pelo Estado. O Estado optou assim por fazer da educação uma verdadeira prioridade nacional, pois é o único garantidor da educação das elites de amanhã. Portanto, não é surpreendente que o sistema educacional da Coreia seja um dos mais duros e lotados do mundo. E a competição entre os estudantes é também a mais difícil porque todos os pais querem que seus filhos obtenham as melhores notas na escola, mesmo que isso signifique investir dezenas de milhares de euros. Porque quando você fala sobre educação de alta qualidade, você tem que falar sobre aulas particulares. E na Coreia do Sul é um mercado que gera milhões de euros a cada ano. Estes são chamados de Hagwons, uma espécie de instituto privado onde os professores dão aulas particulares aos alunos em troca de enormes somas de dinheiro. Essas aulas aceleradas podem muitas vezes durar até tarde da noite, o que rouba os alunos pobres do sono. Os estudantes sul-coreanos têm que estudar quase 50 horas por semana, ou mais, para acompanharem o ritmo infernal da sua escolaridade. Estes últimos começam o dia escolar às 8 horas, e a maioria deles não terminam antes da meia-noite, ou mesmo mais tarde. A partir das 9h30, há uma procissão interminável de ônibus escolares especiais para levar os alunos até seus respectivos vagões, onde eles começarão seu segundo turno de aula. Isso significa que os jovens sul-coreanos têm que suportar mais de 15 horas de estudo por dia, o que afeta suas necessidades básicas de sono e tempo livre. Este sistema quase militar é supostamente para preparar as crianças para um dos exames mais difíceis e inacessíveis do mundo, Suneong. Este exame de ingresso para as universidades sul-coreanas é o melhor passe para que os estudantes entrem nas universidades mais prestigiadas. É literalmente o teste mais importante na vida de um jovem sul-coreano, e é quase um rito de passagem que permitirá que você seja valorizado ou o contrário, dependendo apenas dos seus resultados. O Suneong é um teste que determinará efetivamente o futuro profissional e social dos jovens estudantes sul-coreanos. A fim de ter um acesso a uma posição notável e lucrativa em uma das principais multinacionais do país no futuro, é de seu maior interesse se formar em uma das 3 universidades mais em voga da Coreia do Sul, conhecidas pela sigla SKY. Estas 3 prestigiosas universidades, a Universidade Nacional de Seoul, a Universidade da Coreia e de Yonsei, são de fato as instituições mais procuradas pelos estudantes, e buscar um ensino superior em uma delas é como chegar ao céu. Mas para chegar lá, você vai ter que ter as melhores notas, e verá que não é fácil. Este exame é absolutamente duro e inclui muitos assuntos e tópicos. A prova se espalha por um dia inteiro, começando às 8h30 da manhã e terminando às 5h30 da noite. E é claro que eles não devem trazer nenhum documento ou dispositivo eletrônico, nem mesmo alimentos ou lanches, porque comer pode distrair os outros participantes. O exame em si é um teste de múltipla escolha ou MCQ, que geralmente inclui matérias como coreano, matemática, inglês, história e estudos sociais coreanos ou educação profissional e uma língua estrangeira. O conteúdo do exame é baseado em livros didáticos sul-coreanos, mas o sigilo em torno das perguntas do exame é estatal. Os professores que fizeram estas questões estão isolados do resto do mundo por um mês, alojados no maior sigilo da província de Gangwon, e pagaram muito bem por seu trabalho. O sigilo é tal que os professores escolhidos para desenvolver a prova não devem revelar nada, nem para amigos nem familiares. E deve-se dizer que tal segredo do teste é tanto que toda a nação sul-coreana é jogada em tumulto nesse dia, com a mobilização da polícia e até mesmo do exército. Normalmente tão barulhentas, como todas as megalópolis asiáticas, as cidades sul-coreanas são transformadas
transformadas em verdadeiros paraísos de paz, onde o silêncio reina quase como um mestre absoluto. Mesmo o tráfego aéreo é suspenso em alguns lugares, especialmente em aeroportos próximos aos centros de exame, onde os aviões são simplesmente proibidos de decolar ou aterrissar. Esta proibição também afeta as aeronaves militares, como os caças, que supostamente protegem as fronteiras do país, que por acaso ainda está em estado de conflito com seu vizinho, a Coreia do Norte. Mas é muito igual também nas estradas, pois grandes caminhões e veículos pesados, assim como todos os transportes públicos, incluindo trens e metrôs, são obrigados a dirigir a velocidade reduzida e não buzinar. Em Seul, como em todas as outras grandes cidades sul-coreanas, os trabalhos de construção foram interrompidos e grandes lojas e pequenas reduziram suas atividades para evitar ruídos e engarrafamentos. Todos os esforços estão sendo feitos para assegurar que a Sunong funcione da maneira mais suave possível e que nenhum estudante seja distraído ou impedido de acessar os centros de exame por qualquer motivo. Na maioria das cidades sul-coreanas, é fornecido um serviço de táxi para os estudantes e os policiais da cidade escoltam os estrategistas com seus bips e luzes piscando. Enquanto isso, os pais irão orar nos templos das igrejas da cidade, na esperança de apoiá-los espiritualmente. A maioria deles suou sangue e água para matricular seus filhos em wagons, que muitas vezes são quase inacessíveis, mesmo endividando-se ou hipotecando suas casas para pagar as mensalidades. De fato, há professores particulares na Coreia do Sul que se tornaram milionários da noite para o dia para dar trabalho nestas escolas particulares. E finalmente, no fim da prova, os estudantes não hesitam em pisar em seus livros didáticos por conta do grande alívio. E eles têm muito com o que se alegrar, pois pelo menos 70% deles entrarão na universidade, embora apenas 2% dos estudantes irão para o famoso Sky. E para aqueles que não passaram no teste, eles terão que esperar mais um ano para fazer novamente, igual o Enem. Diante de tal pressão e carga de trabalho, os jovens sul-coreanos são expostos a danos psicológicos e físicos. A maioria deles sofre de distúrbios crônicos do sono devido à considerável redução do seu tempo de descanso. Além da falta gritante de sono, há enorme pressão da sociedade e especialmente dos seus pais sobre seus frágeis ombros, pois estes pais literalmente focalizarão toda a existência de seus filhos em torno de um único objetivo, para obter o Sunong com as melhores notas, a fim de ter acesso ao Sky. E como vimos que apenas 2% dos estudantes terão finalmente esta oportunidade, deixamos que vocês imaginem o impacto que isto terá sobre aqueles que não terão conseguido a admissão. Porque você pode não saber, mas os pobres estudantes sul-coreanos sofrem as mais altas taxas de estresse de todos os países desenvolvidos. Pior ainda, a Terra das Manhãs Tranquilas tem a triste reputação de ter a mais alta taxa de suicídio. Um registro muito triste que a Coreia poderia ter deixado de ter e que contribui para a baixíssima taxa demográfica do país, pois é um fenômeno verdadeiro que rompe entre os jovens, principalmente quando fracassam na prova. Estas tragédias se repetem a cada ano, mergulhando centenas de famílias em luto assim que os fatídicos testes terminam. A depressão, às vezes crônica, também é comum entre os jovens. Assim, a Sunong, que originalmente pretendia ser a última garantia de sucesso no sistema escolar, revelou-se um verdadeiro pesadelo. As crianças são privadas da sua infância em detrimento de uma educação que afirma ser vanguardista e particularmente eficaz. Mas mesmo com um ritmo de vida infernal, muitas vezes se privando de sono e descanso, a probabilidade de passar neste exame crucial permanece muito vaga e incerta. E mesmo que você passe e obtenha as melhores notas, nada garantido, porque mesmo que você passe, as chances de conseguir um emprego prestigioso são muito pequenas ainda. Não esqueça que a concorrência é feroz entre os recém-formados e os milhares de outros candidatos já em um mercado de trabalho. As chances de um jovem graduado ser contratado pela Samsung, uma empresa de lá, ou em uma das outras estruturas gigantes do país, ainda são muito pequenas. De que adianta passar a maior parte da infância desperdiçando os melhores momentos da vida apenas para acabar enfrentando um mundo de concorrência feroz? Os jovens sul-coreanos são as únicas vítimas deste sistema educacional e deste ambiente deletério de competição e rivalidade, que deixa pouco tempo para desfrutar da vida. E isso é tudo por hoje. O que você achou do terrível exame final da Sunong, que a maioria dos estudantes sul-coreanos tem que fazer à custa da sua saúde mental e física? Você realmente acha que vale a pena o risco, que a aprovação acadêmica destes pobres estudantes é justificada pelo sucesso social e profissional que eles podem ter mais tarde? Conte pra gente nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.